Olá, em primeiro lugar, eu espero que você esteja bem. E nesse vídeo vamos fazer mais um tapete super fácil e que eu particularmente achei muito bonito. Espero que você goste também. Essa peça que vocês estão vendo ficou medindo 68 centímetros de comprimento por 48 centímetros de largura. E eu trabalhei com o fio número 6 e agulha de 3,5 milímetros e eu gastei aproximadamente 160 gramas do barbante azul e 100 gramas do barbante branco. Então, no total, eu gastei 260 gramas de barbante para fazer essa peça. Eu trabalhei com o fio 6, mas se você preferir, pode trabalhar com o fio número 8, que também fica muito bom. E se você fizer essa peça por esse vídeo e gostar do resultado, por gentileza, deixe o seu like e o seu comentário. Também é muito fácil de aumentar o comprimento da peça. Então aqui eu já vou passar para você como fazer os aumentos se você quiser fazer um jogo de cozinha com esse modelo. Bem, a primeira parte que eu vou trabalhar aqui na peça será esse retângulo aqui no azul. Então, é nesse retângulo que nós fazemos os aumentos. Esse aqui do vídeo, eu trabalhei com 30 voltas e ele ficou com 68 centímetros de comprimento. Então, é só fazer mais voltas para que o seu tapete fique mais comprido. Eu vou passar aqui algumas quantidades de voltas desse retângulo e as medidas aproximadas que o tapete vai ficar. Se você fizer esse retângulo inicial com 60 voltas, no final o seu trabalho terá aproximadamente 1,10 m de comprimento. Se você fizer com 70 voltas, no final o tapete terá aproximadamente 1,20 m de comprimento. Se você fizer com 80 voltas, ele terá aproximadamente 1,35 m. E se você fizer com 90 voltas, terá aproximadamente 1,50 m o seu tapete. A mesma regra vale se você quiser fazer menor. Então, é só você diminuir a quantidade de voltas aqui nesse retângulo inicial. Tem um detalhe nesses aumentos e diminuições. Essas voltas, elas têm que ser aumentadas sempre de 2 em 2 ou diminuídas de 2 em 2. Então, essas voltas têm que ser sempre em número par. Bem, então é isso para aumentar ou diminuir o comprimento dessa peça. Agora, vamos ao passo a passo. Começo fazendo um cordão de correntes com 34 correntes. Essas correntes iniciais eu não faço muito apertadas, olha. Elas estão bem soltinhas, que é para não entortar aqui a minha peça. Então, faça também as suas correntes iniciais assim um pouco soltas. Se você tiver dificuldade de fazer as correntes mais soltas com a agulha de 3,5, você pode trabalhar essas correntes iniciais com a agulha de 4 milímetros, que naturalmente elas vão ficar mais larguinhas. E depois que você trabalhar as correntes iniciais com a agulha de 4 milímetros, você troca aqui pela agulha de 3,5 milímetros e trabalha todo o restante da peça com a agulha de 3,5. Bem, então é isso. Depois de trabalhar as 34 correntes, eu laço e conto aqui voltando atrás. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Na quinta corrente, faço um ponto alto. Venho para a corrente à frente, faço mais um ponto alto. Faço uma corrente, pulo uma corrente de base e a partir dessa corrente, trabalho mais 3 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada corrente de base. Então, nós vamos trabalhar aqui a primeira volta inteirinha com esse padrão de fazer grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente, pulando um de base. Então, aqui depois dos 3 pontos altos, uma corrente, pula um, a partir da próxima corrente faz mais 3 pontos altos. E vamos, então, com esse padrão até a nossa última corrente. Quando nós chegarmos na última corrente, nós teremos feito aqui o total
de 8 grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Vou fazer aqui os meus 8 e venho. Trabalhei a primeira volta com o padrão que orientei e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos de 3 pontos altos. Agora, vamos começar a segunda volta fazendo 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. Laça, vira a peça e vem no primeiro intervalo aqui de uma corrente, trabalha aqui 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos, faz uma corrente, vem no próximo intervalo e faz mais 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos, faz uma corrente, próximo intervalo, 3 pontos altos. E vamos assim até trabalhar 3 pontos altos no último intervalo que a gente tem de base. Eu vou fazer aqui os meus e venho para a gente continuar. Trabalhei a segunda volta com o padrão que orientei e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos de 3 pontos altos. Estou aqui no finalzinho da volta. Então, todas as vezes que eu for encerrar uma volta e tiver um grupinho de 3 pontos aqui de base, eu vou fechar a volta da seguinte maneira. Faço uma corrente, pulo esses 2 pontos, venho aqui no último. Então, nós sempre vamos ter correntes aqui nesse finalzinho. Então, nós vamos introduzir a agulha nessa corrente que temos bem aqui em cima e vamos trabalhar aqui um ponto alto. Então, todas as vezes que tivermos um grupo de 3 pontos altos de base e formos encerrar a volta, nós vamos encerrar dessa maneira. Bem, então, agora vamos trabalhar a terceira volta. A terceira volta, ela já é a repetição da primeira volta. Então, na terceira volta, vou fazer 8 grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Bem, então, para começar, eu vou fazer 3 correntes que vão equivaler ao meu primeiro ponto alto. Fez essas 3 correntes, vira a peça e logo à frente eu tenho um intervalo. Então, nesse intervalo, eu vou fazer apenas 2 pontos altos. Então, trabalhando assim, eu criei um grupo de 3 pontos altos, contando essas 3 correntes como primeiro ponto alto. Bom, agora é só ir caminhando com uma corrente e 3 pontos altos no intervalo de base. Vamos assim até o final da volta. Então, eu vou fazer o meu até construir o penúltimo grupo de 3 pontos altos aqui. E venho encerrando junto com vocês. Trabalhei a terceira volta com o padrão que orientei. Estou aqui para encerrar a volta, e tenho de base essas 4 correntes. Então, todas as vezes que eu tiver 4 correntes aqui no final da volta, eu vou fechar da seguinte maneira. Faço uma corrente de separação aqui, trabalho 2 pontos altos, pegando por baixo das correntes. E o terceiro ponto alto, eu vou prender na terceira corrente. Então, conto aqui, 1, 2, 3. Na terceira, eu atravesso pelo meio e faço aqui o ponto alto. Encerrei a terceira volta, agora vamos trabalhar a quarta volta. A quarta volta é repetindo o padrão da segunda volta. Então, essa parte aqui inteirinha será feita só repetindo o padrão dessas 2 voltas aqui. Então, todas as vezes que eu for começar uma volta e tiver um grupo de 3 pontos altos aqui de base, vou fazer 4 correntes para iniciar essa volta. Então, aqui. 1, 2, 3 e 4. Fez as 4 correntes, vira a peça, vem nesse primeiro intervalo que tem aqui à frente, aqui faz 3 pontos altos. E vamos caminhando, com 3 pontos altos, uma corrente, mais 3 pontos altos no próximo intervalo. Então, eu vou aqui fazer a minha quarta volta e venho. Trabalhei a quarta volta com o padrão que orientei, fiz 7 grupos de 3 pontos altos e, para encerrar a volta, fiz uma corrente, prendi um ponto alto na terceira corrente aqui de base. Bem, então, nós vamos repetindo o padrão dessas 2 voltas até ficar com 30 voltas aqui nessa parte do tapete. Então, aqui já fiz 1, 2, 3 e 4, continuo repetindo o mesmo padrão até ficar com 30 voltas aqui nessa parte. Bem, então,
eu vou fazer as minhas 30 voltas, seguindo a orientação que eu passei, e venho pra gente continuar. Aqui está, trabalhei com o padrão que orientei e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 voltas, seguindo o padrão que orientei. A minha volta de número 30, ela ficou com um intervalinho aqui no início e um intervalinho aqui no final. Depois que eu completei a volta 30, então eu lacei mais uma vez e cortei o azul. Agora, eu vou trocar a cor da linha para continuar o meu trabalho. Então, eu cortei o azul nesse canto aqui. Eu venho aqui, nessas 4 correntes que eu tenho no início da minha volta de número 30 e vou amarrar esse barbante na terceira corrente. Então, eu conto aqui. 1, 2, 3 correntes. Na terceira corrente, eu vou introduzir minha agulha aqui pelo meio da corrente e amarrar o meu barbante. Bem, e agora eu vou trabalhar nessa lateral e depois nessa aqui. E depois de amarrar a linha, eu vou introduzir a minha agulha aqui na mesma corrente, vou buscar a linha para frente e vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Laço, venho nesse intervalo e aqui trabalho 2 pontos altos. Então, aqui eu fiz um grupinho com 3 pontos altos. Agora, faço uma corrente, 3 pontos altos no próximo intervalo. Fez os 3 pontos altos, é só fazer uma corrente, mais 3 pontos altos no próximo intervalo. E vamos assim até trabalhar aqui nesse penúltimo intervalo que temos na lateral. Vou fazer o meu até ali e venho. Trabalhei com o padrão que orientei até o penúltimo intervalo e resta aqui esse intervalinho que eu tenho no canto. Então, aqui nós vamos fazer da seguinte maneira. Faço uma corrente depois desses 3 pontos altos e nesse último intervalo aqui do cantinho, eu vou fazer um leque com 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, 1, 2 correntes, só 2. Vem aqui no mesmo intervalo e faz mais 3 pontos altos. Bem, então, ficou dessa maneira aqui, virando o canto. Trabalhei um leque de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Agora, eu vou seguir aqui trabalhando uma corrente de separação e pulando todos esses grupos aqui de 3 pontos altos e trabalhando 3 pontos altos em todos esses pontos aqui que estão sozinhos na lateral. Então, olha, uma corrente, pula esses 3, vem nesse ponto alto que está sozinho e trabalha 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos, uma corrente, pula esse grupo de 3 pontos altos, vem no intervalo e mais 3 pontos altos. Uma corrente, pula os 3 pontos, vem no intervalo e 3 pontos altos. E vamos descer por essa lateral com esse padrão. Então, eu vou fazer aqui o meu e venho pra gente continuar. Trabalhei toda essa volta com o padrão que orientei. Aqui, olha, na lateral mais estreita que eu trabalhei, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos de 3 pontos altos, depois o leque. E desci trabalhando aqui a lateral mais comprida. E na lateral mais comprida, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Então, nós vamos encerrar essa volta da seguinte maneira. Eu vou fazer aqui uma corrente, vou laçar, e aqui de base eu tenho 3 correntes. Então, eu venho na terceira corrente aqui embaixo. 1, 2 e 3. E aqui, na terceira corrente, eu trabalho o último ponto alto dessa volta. Bem, então, aqui encerrei a minha primeira volta com o barbante branco.
E agora, vamos trabalhar a segunda volta. Então, para começar a segunda volta, eu vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Vou laçar e virar a peça e trabalhar 2 pontos altos nesse intervalinho que tem aqui logo à frente. Aqui está meu primeiro grupo de 3 pontos altos. Agora, faço uma corrente, próximo intervalo, 3 pontos altos. E vamos assim por toda essa volta. Grupinhos de 3 pontos altos, trabalhados em todos os intervalos de uma corrente, e uma corrente de separação entre os grupos. E quando eu encontrar esse leque que eu tenho aqui no canto, eu vou trabalhar um leque sobre ele. Então, faço aqui 3 pontos altos nesse intervalo, uma corrente, venho aqui nas correntes do leque, aqui trabalho 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos, igualzinho aqui. E depois continuo aqui fazendo uma corrente, 3 pontos altos nesses intervalos que temos, até o final aqui da volta. Bem, então, eu vou trabalhar toda a minha volta seguindo essa orientação e venho. Trabalhei a segunda volta seguindo o padrão que orientei. Fiz um leque sobre o leque do canto e depois trabalhei a lateral mais estreita. E tenho aqui de base para encerrar essa volta um grupo de 3 pontos altos. Então, quando eu tiver esse grupo de 3 pontos de base, eu faço uma corrente, pulo 2 pontos, venho na terceira corrente aqui, atravesso pelo meio e trabalho o meu último ponto alto da volta. Cerrei, então, a segunda volta aqui com o barbante branco. Agora, vamos trabalhar a terceira volta, então, para começar a terceira volta, faço 3 correntes, 1, 2 e 3. Depois das 3 correntes, eu viro a peça e trabalho mais 2 pontos altos nesse intervalo. Aqui está meu primeiro grupo de 3 pontos altos da terceira volta. E vou seguir, então, fazendo uma corrente, 3 pontos altos em cada intervalo. Quando encontrar aqui o canto, faço um leque sobre o leque de base, os leques são sempre iguais. E depois continuo por essa lateral fazendo uma corrente de separação e 3 pontos altos em cada intervalo. E vamos repetindo, então, esse padrão aqui de trabalhar essas voltas em L, até construir o total de 5 voltas. Então, aqui já tenho 1, 2, e estou começando a terceira. E depois que completar a terceira, faço ainda mais 2 voltas para completar 5 voltas aqui em L com essa cor. Bem, então, eu vou fazer as minhas 5 voltas, seguindo essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei as 5 voltas como orientei vocês. 1, 2, 3, 4, 5 voltas. Assim que eu completei a quinta volta, eu cortei aqui o barbante. E, por enquanto, o meu trabalho está assim. E agora, nós vamos voltar a trabalhar com a linha azul. E eu sempre vou amarrar a linha, quando eu cortar aqui o barbante, lá no início da volta. Então, aqui, olha, o local onde eu cortei o barbante, eu venho do lado de cá, e aqui eu tenho 3 correntes. Então, nessa terceira corrente, eu vou amarrar o azul. E depois de amarrar o barbante, então, eu introduzo aqui a agulha na mesma corrente que amarrei, puxo a linha aqui pra frente e começo a trabalhar a minha volta. E aqui, gente, a única coisa que muda mesmo é a cor do barbante, porque o padrão de trabalhar continua idêntico ao que nós já estamos fazendo. Então, aqui, amarrei a minha linha. Como eu tenho aqui de base um grupo de 3 pontos altos, e vou fazer 4 correntes para começar essa volta, então. Aqui, 1, 2, 3 e 4. Laço e venho no intervalo e começo a trabalhar os blocos de 3 pontos altos. E vou separando todos os bloquinhos com uma corrente e trabalhando mais um bloco no próximo intervalo. Quando nós encontrarmos aqui o leque que vira o canto, então, nós vamos trabalhar um leque sobre esse leque. O leque sempre igual também, 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. E aqui, no azul, eu vou fazer 5 voltas também. Então, trabalhei 5 voltas com o branco.
E agora eu vou trabalhar mais 5 voltas com o azul, sempre em L, igual nós fizemos aqui com o branco. Então, só vou trabalhar uma lateral mais estreita e uma lateral mais comprida. As outras 2 laterais sempre vão ficar sem trabalhar. Bem, então, eu vou trabalhar aqui as minhas 5 voltas com o barbante azul e venho para a gente continuar. Trabalhei as minhas 5 voltas com o barbante azul. Assim que eu completei a 5ª volta, eu cortei o barbante. E por enquanto, o meu trabalho está assim. Agora, eu vou fazer mais 5 voltas com o barbante branco. E para amarrar o barbante branco, então, eu vou seguir o mesmo padrão que segui para amarrar aqui o azul. Então, aqui o local onde eu acabei de cortar o meu barbante, eu vou lá no início dessa volta. E na terceira corrente que eu tenho no início aqui da última volta que fiz no azul, eu amarrei novamente o barbante branco. Então, aqui, para começar a primeira das 5 voltas que eu vou trabalhar agora com o barbante branco, eu vou subir apenas 3 correntes, porque eu tenho um intervalo aqui na base. Depois de subir as 3 correntes, faço mais 2 pontos altos no intervalo. Aqui está o primeiro grupo de 3 pontos altos. E sigo fazendo uma corrente, 3 pontos altos no intervalo. Então, aqui também, a única coisa que está mudando é a cor do barbante, porque o padrão vai continuar todo igual. Então, nós vamos fazendo os grupinhos de 3 pontos altos em cada intervalo, leque sobre leque aqui no canto e os bloquinhos de 3 pontos altos nos intervalos dessa lateral. Então, nós vamos fazer de novo o mesmo que fizemos aqui quando trabalhamos com o branco pela primeira vez. Então, não tem segredo, vocês estão vendo, é tudo igual. Não tem nem necessidade de eu ficar mostrando, porque não muda nada. A única coisa mesmo que mudou foi a cor do barbante. Então, eu vou trabalhar mais 5 voltas aqui com o barbante branco e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei mais 5 voltas com o barbante branco. E por enquanto meu trabalho está assim. Agora eu vou trabalhar mais 4 voltas com o azul. Bem, então aqui para eu começar a trabalhar essas próximas 4 voltas com o azul, eu venho na terceira corrente que eu fiz para iniciar aqui essa última volta com o branco e na terceira corrente amarro o barbante azul. E o padrão para trabalhar agora essas próximas 4 voltas com o azul, ele vai seguir o mesmo que nós já estamos trabalhando todas essas outras voltas. Bem, então, aqui de base tenho 3 pontos altos, então inicio essa volta aqui fazendo 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Venho nesse próximo intervalo e aqui trabalho o meu primeiro grupo de 3 pontos altos. E sigo, então, fazendo uma corrente, 3 pontos altos em cada intervalo, leque sobre leque lá no canto, e é tudo igual, só mudou de novo aqui a cor do barbante. Então, eu vou fazer as minhas 4 voltas com o barbante azul e venho para a gente continuar. Trabalhei mais 4 voltas com o azul e o meu trabalho está assim. E assim que eu completei a 4ª volta aqui no azul, eu não cortei o barbante. A partir daqui, eu vou começar a trabalhar o acabamento da peça. Então, eu vou virar aqui e vou descer por essa lateral onde os pontos estão aqui deitados para mim. Bem, então, eu vou inicialmente fazer uma volta só de pontos baixos aqui no acabamento. Bem, então, para iniciar o acabamento, depois desse último ponto alto que fiz, eu faço uma corrente e agora eu vou trabalhar os pontos baixos pegando por trás desses pontos que eu tenho aqui nessa lateral.
Então, venho aqui, passo a agulha por trás desse ponto, busco a linha, faço o ponto baixo. Venho no mesmo ponto e faço mais um ponto baixo. Então, trabalhei 2 pontos baixos nesse ponto de base. Agora, venho para o ponto que tenho à frente e aqui faço mais 2 pontos baixos, pegando sempre por trás aqui do ponto. Fez 2 pontos baixos nesse ponto, vem para o ponto à frente e faz mais 2 pontos baixos. Fez 2 aqui, vem no da frente mais 2. E aqui, nessa lateral, nós temos essas pontas de linha. Então, nós vamos arrematando essas pontas conforme formos trabalhando agora. Então, olha, eu vou segurando a ponta aqui junto, onde vou prender os pontos baixos. E venho aqui para o ponto à frente e faço aqui 2 pontos baixos. Bem, então, nós vamos seguir com esse padrão de fazer os 2 pontos baixos em cada ponto de base, até o último ponto que nós temos aqui nessa lateral. Bem, então, eu vou continuar aqui com esse padrão até trabalhar 2 pontos baixos aqui no último ponto dessa lateral e venho virando o canto com vocês. Trabalhei toda a lateral seguindo o padrão que orientei, estou aqui para virar o meu canto. Bem, então, depois de trabalhar esses 2 pontos baixos no último ponto aqui dessa lateral, eu faço 2 correntes, 1, 2, e agora vamos trabalhar na lateral mais estreita da peça. Na lateral mais estreita, os pontos estão em pé aqui para mim. Então, vou trabalhar da seguinte maneira. Depois de fazer essas 2 correntes, eu venho aqui nesse mesmo ponto onde eu já trabalhei esses 2 pontos baixos e vou introduzir a minha agulha aqui no mesmo ponto e vou fazer o primeiro ponto baixo da lateral mais estreita. Aqui eu tenho uma ponta, então aproveito e já prendo embaixo desses pontos, assim já arremato. Bem, então, depois de trabalhar esse ponto baixo, venho para o ponto à frente, faço um ponto baixo e vamos trabalhando aqui um ponto baixo sobre cada ponto alto que nós temos de base. E em todos os intervalos de uma corrente que eu tenho, vou fazer um ponto baixo. E um ponto baixo para cada ponto alto. Um ponto baixo em cada corrente. E vamos, então, com esse padrão até encontrar esses pontos que nós temos aqui que estão deitados. Então, vou fazer o meu até trabalhar sobre esse último ponto alto em pé que tenho aqui e venho continuando aqui essa lateral com você. Aqui está, trabalhei com o padrão que orientei e encontrei os pontos que estão deitados aqui nessa lateral. Bem, então, aqui, olha, eu fiz um ponto baixo até esse ponto baixo aqui, mas eu ainda tenho um ponto em pé aqui, que é onde eu trabalhei esse primeiro ponto que está deitado. Então, aqui eu também vou fazer um ponto baixo. Vou introduzir a agulha aqui no mesmo local onde fiz esse ponto aqui no branco e faço aqui um ponto baixo. E a partir daqui, começo a trabalhar nos pontos deitados. Nos pontos deitados, então, faço 2 pontos baixos em cada um deles. Fez 2 em um, vem pro da frente, faz mais 2. E vamos assim até encontrar o canto. Então, eu vou fazer o meu até chegar ali no canto e venho. Vim trabalhando com o padrão que orientei e encontrei aqui o meu cantinho. Aqui no canto, eu tenho 4 correntes. Então, nessas 4 correntes aqui desse canto, eu vou trabalhar da seguinte maneira. Faço 2 pontos baixos. E depois desses 2 pontos baixos, eu vou fazer 2 correntes, que é para virar o canto. Então, fez as 2 correntes, vira aqui a peça. E agora, vamos começar a trabalhar por essa lateral, onde os meus pontos estão em pé. Então, depois das 2 correntes, eu venho aqui ainda nas 4 correntes do canto e faço mais um ponto baixo. E aqui virei o meu cantinho. Agora, nós vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto alto que nós temos, que está aqui em pé. E um ponto baixo para cada corrente que temos de base.
Então, nós vamos seguir com esse padrão por toda essa lateral. Eu vou fazer a minha até encontrar o próximo canto e venho. Trabalhei toda a minha lateral com o padrão que orientei, encontrei aqui o canto. Nesse canto, eu tenho o leque. Então, aqui eu fiz um ponto baixo até esse último ponto alto aqui da lateral, e logo à frente tenho duas correntes, que são as duas correntes do leque. Então, quando nós encontrarmos aqui as duas correntes do leque, nós vamos fazer um ponto baixo pegando aqui pelas correntes. Depois desse ponto baixo, nós vamos fazer duas correntes, uma, duas. Vamos virar aqui para a próxima lateral e, ainda aqui nas duas correntes do canto, faço mais um ponto baixo. Então, ficou assim o cantinho aqui, quando nós encontramos o leque de base. E agora, é só continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto alto. E um ponto baixo em cada intervalo de uma corrente, até encontrar o próximo canto. Vou fazer o meu até o canto e venho. Vim trabalhando com o padrão que orientei e encontrei aqui o início da minha volta de pontos baixos. Então, aqui, olha, para encerrar essa volta, vou fazer da seguinte maneira. Por enquanto, eu trabalhei um ponto baixo sobre esse ponto alto aqui. Agora, eu vou fazer mais um ponto baixo, que será trabalhado nesse ponto alto, onde eu já fiz aqui esses dois primeiros pontos baixos da volta. Então, eu vou introduzir aqui a minha agulha no ponto alto, onde já tenho aqui esses dois pontos baixos da lateral, e faço aqui mais um ponto baixo. Agora, faço duas correntes, viro e venho no primeiro ponto baixo que fiz. Então, aqui para começar a volta, fiz uma corrente, um ponto baixo. Então, venho no primeiro ponto baixo e prendo um baixíssimo. E encerramos aqui a primeira volta do acabamento. Agora, vamos iniciar a segunda volta. Bem, então, do local aqui onde eu fechei com o ponto baixíssimo, eu vou subir 3 correntes, 1, 2, 3. Laço, venho na base e pulo 1, 2, 3 pontos baixos. No quarto ponto baixo, eu vou fazer um ponto alto. Então, pulamos 3 e no quarto ponto trabalhamos um ponto alto. Agora, subo 2 correntes, 1, 2, laço e vou trabalhar 4 pontos altos pegando por trás desse último ponto alto que eu fiz. Então, eu passo a agulha aqui por trás do ponto, busco a linha e trabalho o ponto alto. Aqui trabalhei 4 pontos altos pegando por trás desse ponto que eu trabalhei aqui na base. Agora, eu vou laçar e vou pular 3 pontos. 1, 2, 3. No quarto ponto, vou fazer outro ponto alto. Fez o ponto alto, faz 2 correntes, 1, 2. E trabalha agora 4 pontos altos pegando por trás desse último ponto alto que nós fizemos. Então, vai ficando assim. Fez aqui os 4 pontos altos, pula 3 de base. 1, 2, 3. No quarto ponto, trabalha um ponto alto. Sobe 2 correntes e faz 4 pontos altos pegando por trás desse ponto. Fez aqui os 4 pontos altos, laça, pula 3, 1, 2, 3, no quarto ponto, faz um ponto alto e repete aqui. 2 correntes e 4 pontos altos pegando por detrás desse ponto. Bem, então, nós vamos descer aqui por toda essa lateral, seguindo esse padrão. Eu vou fazer o meu até encontrar o canto e venho. Trabalhei a lateral mais comprida, seguindo o padrão que orientei, e até aqui eu fiz 24 grupos de 2 correntes e 4 pontos altos. Agora, nós vamos virar o canto. E aqui, olha, depois do meu grupo 24,
eu tenho apenas um ponto baixo de base, eu vou pular esse ponto baixo e vir nas duas correntes, que viram aqui o meu cantinho. Então, nessas duas correntes, eu vou trabalhar um ponto alto. Fez esse ponto alto, agora vamos trabalhar um grupo igual estamos fazendo aqui. Então, subo duas correntes e faço 4 pontos altos, pegando por detrás do ponto alto aqui. Trabalhei o grupinho que vira aqui o meu canto e agora nós vamos começar a trabalhar na lateral mais estreita da peça. Então, depois de trabalhar esse grupo aqui do canto, eu vou laçar e vou pular apenas 2 pontos baixos aqui no início da lateral mais estreita. Então, pulo 1, 2, no terceiro ponto baixo, eu trabalho um ponto alto e a partir dele faço mais um grupinho. Então, subindo aqui 2 correntes e trabalhando 4 pontos altos, pegando no ponto alto. E depois de fazer esse primeiro grupo, pulando só 2 de base, eu vou laçar e vou continuar agora pulando 3 pontos de base, igual fiz aqui na lateral mais comprida. Então, pulo 1, 2, 3 e no quarto ponto trabalho um ponto alto, subo 2 correntes e faço 4 pontos altos pegando por trás do ponto alto. Completou aqui o grupo, então, laçamos e pulamos 3, 1, 2, 3, no quarto ponto, trabalhamos um ponto alto e vamos repetindo aqui os grupinhos. E vamos assim até encontrar o próximo canto. Então, eu vou fazer o meu até encontrar o próximo canto e venho. Trabalhei a lateral mais estreita, seguindo o padrão que orientei. E contando desde esse primeiro grupo que eu fiz aqui virando o canto, na lateral mais estreita, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 grupos e encontrei o canto. Bem, então, depois do meu grupo 18, eu tenho aqui de base só 2 pontos baixos, 1, 2. Então, vou pular esses 2 pontos baixos e vir trabalhar um ponto alto naquelas 2 correntes que nós fizemos para virar o canto aqui na base. Eu faço aqui um ponto alto e trabalho aqui um grupinho. Então, subo 2 correntes e faço mais 4 pontos altos, pegando por detrás desse último ponto alto que fiz. Depois de completar esse grupo aqui do canto, nós vamos começar a trabalhar a lateral mais comprida desse lado aqui. Bem, então, quando nós formos sair da lateral mais estreita e entrar aqui para trabalhar essa lateral mais comprida, nós não vamos pular nenhum ponto de base. Então, aqui, fiz o ponto alto pegando nas correntes do canto, agora eu venho no primeiro ponto baixo que eu tenho, subindo aqui essa lateral, e aqui eu trabalho um ponto alto. E faço aqui meu grupinho, com 2 correntes e 4 pontos altos pegando por trás do ponto alto. E depois de trabalhar esse primeiro grupo dessa lateral mais comprida, então, nós começamos a pular 3 pontos de base, 1, 2, 3, e no quarto ponto trabalhamos um ponto alto, e sobre esse ponto alto fazemos um grupinho com 2 correntes e 4 pontos altos, pegando por detrás do ponto alto. Fez o grupo, laça, pula 3, 1, 2, 3, e no quarto ponto trabalha um ponto alto e repete o grupo. Então, vamos seguir com esse padrão por toda essa lateral mais comprida, e aqui também vamos fazer 24 grupos desses aqui, e depois, quando encontrarmos a lateral mais estreita do lado de lá, vamos trabalhar com o mesmo padrão. Então, depois de fazer
um ponto alto nesse intervalo de 2 correntes aqui do canto e trabalhar o grupo, então nós vamos pular aqui na lateral mais estreita apenas 2 pontos aqui no início, no terceiro já iniciamos aqui um grupinho, fazendo um ponto alto aqui nesse ponto. E a partir do primeiro grupo que trabalharmos aqui na lateral mais estreita, então começamos a pular 3 de base e no quarto ponto repetir o grupo. Igualzinho eu mostrei na lateral mais estreita desse lado de cá. Bem, então é isso. Para trabalhar essa volta, eu vou completar a minha e venho. Contornei toda a peça seguindo o padrão que orientei, encontrei aqui o início da minha volta. Então, para encerrar essa volta, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Depois aqui do meu último grupo, eu vou laçar e vir no local onde eu subi essas 3 correntes para começar essa volta e vou introduzir a minha agulha no mesmo ponto e vou trabalhar aqui um ponto alto. E depois desse ponto alto, eu subo 2 correntes e eu vou trabalhar apenas 3 pontos altos pegando por detrás desse ponto alto aqui. Depois de fazer esses 3 pontos altos, eu venho na terceira corrente que fiz para iniciar aqui essa volta, introduzo a agulha aqui pelo meio e prendo aqui um ponto baixíssimo. Laço mais uma vez e corto a minha linha. E aqui, nesse último grupo, eu fiz apenas 3 pontos altos, porque essas 3 correntes iniciais, elas estão aqui equivalendo ao quarto ponto desse grupo. Bem, e agora é só esconder essa ponta de linha pelo meio aqui dos pontos, pelo lado do avesso, e depois é estender a peça para que ela fique bem bonita e bem assentada no chão. E encerramos mais uma peça. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E, se quiser mais sugestões de passo a passo, estou deixando aqui algumas opções para você. É só clicar nessas imagens que você é levado à videoaula. E se quiser se inscrever em meu canal, é só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.